Fala galera do Darwin de Guarapari, aqui é o professor Hélio de Arte. Nós vamos continuar as nossas aulas online e hoje nós vamos falar sobre o Barroco, beleza? Então vamos lá. A arte barroca surgiu no século XVII. Esse estilo corresponde a uma época marcada por contradições, o ser e parecer, luz e sombra, pompa e despojamento. O mundo vive os conflitos sociais gerados pelas lutas religiosas. As artes serviam para impressionar, ofuscar e, ao mesmo tempo, veicular um conteúdo ideológico. A arte barroca nasceu na Itália e correspondeu à fase da Contra-Reforma feita pela Igreja Católica em reação à Reforma Protestante, que propunha a cada nação se libertar da submissão ao Papa. A Contra-Reforma organizou e fortaleceu a Igreja por meio dos concílios e das grandes ordens religiosas. A reação do catolicismo provocou mudanças políticas, econômicas, sociais e culturais por toda a Europa. A Igreja Católica preocupava-se em conseguir o maior número de adesões aos valores espirituais e utilizou a arte como meio para atingir seus objetivos. Roma era o centro da arte europeia, sustentada pelo clero e pela burguesia. A palavra barroco tem origem no termo usado pelos joalheiros para designar uma pérola que é irregular ou defeituosa. Mas o estilo representa a arte total, como a encenação de uma grande ópera em que todas as artes participam, os efeitos plásticos e poéticos, ritualísticos, interpretativos e musicais, se une para a tomada da grande cena. Os valores estéticos da arte cedem espaços à dramaticidade da arte e dos cultos católicos. O barroco é a arte dos sentidos, da ilusão, da pompa e da dinâmica das formas, que tem como objetivo impressionar os fiéis. A inevitabilidade da morte cede lugar ao prazer dos sentidos. As corporações medievais ainda existiam no período barroco, mas é nesse período que surge a Segunda Academia de Arte Europeia, com o objetivo de educar e formar artistas. A arquitetura barroca é rica em detalhes, cor e dinamismo. Veja alguns exemplos dessa arquitetura. As escadarias dos palácios e das igrejas eram as marcas de entrada e de saída triunfal da burguesia. Em um dia de festa, homens e mulheres com trajes de gala sobem e descem as escadarias iluminadas que engrandecem a vida dos burgueses, em contraste com a miséria humana nas ruas escuras da época. Os degraus criam a sensação de movimento. A transformação arquitetônica da Basílica de São Pedro iniciou-se no Renascimento. A finalização da construção da Basílica foi entregue a Bernini, arquiteto e pintor-escultor renascentista, que também fez parte do período barroco. Ele utilizou materiais nobres, como mármores policromáticos e bronze, com a intenção de valorizar o prazer dos sentidos e mostrar todo o esplendor e a glória da igreja. A escultura barroca se caracteriza pelo realismo, pela dramaticidade, pelo efeito da luz e da sombra, pela torção dos corpos e pelos temas dramáticos das cenas bíblicas. Seu dinamismo traduz a sociedade daquela época, que leva essa estética por toda a Europa e também para as colônias. A pintura barroca tem como característica a composição diagonal e assimétrica, um contraste de claro e escuro acentuado, o realismo abrangendo todas as camadas sociais, a dramaticidade das cenas. Na época do Barroco, o relacionamento entre a arte e os mecenas era complexo e variado. O artista contratado
Além dos honorários, vivia no palácio, mas a formação de ateliês independentes era muito comum. Entre os artistas, se destaca o italiano Michelangelo de Caravaggio. O que melhor caracteriza a sua pintura é o modo revolucionário como ele usa a luz. Ela não parece como um reflexo da luz solar, mas é criada intencionalmente pelo artista para dirigir a atenção do observador. Da Espanha, temos Diego Velázquez. Velázquez, além de retratar as pessoas da corte espanhola do século XVII, procurou registrar em seus quadros também os tipos populares do seu país, documentando o dia a dia do povo espanhol num dado momento da história. Outro espanhol que se destacou foi Peter Paul Rubens. Além de um colorista vibrante, se notabilizou por criar cenas que sugerem, a partir das linhas contorcidas dos corpos e das pregas das roupas, um intenso movimento. Em seus quadros, é geralmente no vestuário que se localizam as cores quentes, o vermelho, o verde e o amarelo, que contrabalançam a luminosidade da pele clara das figuras humanas. Rembrandt é o representante holandês. O que dirige nossa atenção nos quadros desse pintor não é propriamente o contraste entre luz e sombra, mas a gradação da claridade, os meios tons, as penumbras, que envolve áreas de luminosidade mais intensa. Por hoje é só. Espero que todos tenham gostado, tá? A gente se vê na próxima. Um abraço.